Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amigos, educadores, todos que estão tendo acesso a esse nosso vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo de mais dois, e não de três, né? Estaremos com um diálogo sobre educação cristã, focando a importância da educação cristã na missão da igreja. Hoje vamos iniciar com chave de ouro, né, com o pastor Lourenço Stélio Rega. O pastor Lourenço Stélio Rega é teólogo, eticista, educador e escritor, licenciado em filosofia pela FAI, bacharel em teologia pela Teológica de São Paulo, aliás, não é de São Paulo, acho que é Paraná, mestre em teologia pela Teológica de São Paulo, especialização em ética, pós-graduação em administração de empresa pela FECAP, mestre em educação, especialização em história da igreja pela PUC São Paulo, doutor em ciência da religião pela PUC São Paulo, faz pós-graduação e especialização em biotécnica no Einstein, e é coautor do livro Noções de Grego, Gramática Fundamental, publicado pela Vida Nova, por Vida Nova. Atualmente realiza estudos no campo da neurociência, biotécnica e quarta revolução. O pastor já esteve conosco aqui 3 vezes, então essa é a terceira vez. Mas ele também, hoje, ele integra a comissão para a revisão da declaração doutrinária, é coordenador da Comissão de Educação Cristã da Convenção Batista Brasileira e foi diretor da Faculdade Batista de São Paulo, a Teológica, né? Até o final de dezembro ele vai estar ainda como diretor dessa faculdade. Esteve aqui conosco em 2017, primeiro com um grande seminário realizado pela Ordem dos Pastores, Seção Bahia, sobre suicídio, né? Ele foi um dos painelistas. Em 2017, dia 2/9, precisamente, 2/9 de 2017, ele esteve falando sobre o plano diretor de educação religiosa, e de 26 a 28 de 2018, esteve na nossa 95ª Assembleia da Convenção Batista Baiana, como ministrando em um dos seminários, o seminário sobre escola bíblica dinâmica, e que muita gente fez excelentes comentários e foi bem engrandecedor para nós. Então, pastor, eu tenho, assim, uma admiração grande pela sua expertise, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento e pela sua disponibilidade. Então, desde já, né, sinta-se em casa, na nossa terrinha, na Bahia, que lhe ama, e agora o senhor estará iniciando essa abordagem da importância da educação cristã na missão da igreja, com 3 abordagens importantes para que quem está nos ouvindo entenda aí o transcorrer aí da sua fala. Primeiro, fundamentação bíblica acerca da educação cristã. Onde é que entra a educação cristã? Onde é que ela sai? Qual é o envolvimento dela na missão da igreja? A participação da educação cristã nessa missão integral da igreja e a educação cristã versus crescimento da vida cristã, da vida de cada ser, cada membro, cada integrante das nossas igrejas. Então, pastor, está com o senhor, né, toda a palavra, fique à vontade e pode começar. Para mim é um momento assim importantíssimo, para aqui, para a Bahia, para os educadores, para todo mundo aqui, pode ter certeza que é um privilégio grande tê-lo aqui conosco. Meg, muito obrigado aos educadores que estarão participando deste momento, né, em que nós iremos trocar essas ideias muito fundamentais. Eu queria agradecer a oportunidade, e não apenas uma pequena retificação, quando você falou em biotécnica, na realidade é bioética, né? Bioética, bioética, é isso mesmo, pastor? Não, é isso aí, é uma área que eu já trabalho há algum tempo, mas agora
estou fazendo uma especialização. Mas, olha, para mim é realmente um privilégio poder falar com vocês. E eu peguei esses 3 temas e subtemas que você apresentou e eu preparei aí um estudo só, né? Então, vai estar conectado Isso. nesse Uhum. processo. Vou mandar para você a, a apresentação para você poder distribuir aí para os participantes também. Ao final Certo. da minha palavra, eu vou deixar meus contatos para que você possa ter condições de entrar em contato comigo e receber materiais, entrar comigo, entrar no meu perfil do Instagram e assim por diante, tá bom? Ok, ok, Então, pastor. agradeço muito, um abraço aí a todo o povo baiano, a nossa liderança querida aí, de Salvador, e todo o estado da Bahia também, e também os mais participantes que vão estar conosco, tá bom? Deixa eu Eu só falar vou. Sim, deixa eu fazer uma observação aí, pastor. sim. Os nossos, como nós estamos gravando essa apresentação, quem participar depois e tiver alguma indagação e tal, pode enviar que depois eu vejo com o pastor uma forma de você ser respondido. Se tiver alguma dúvida, alguma indagação, né, que não vai dar para interagir, porque estamos gravando, mas você vai ter a oportunidade de depois tirar dúvida, a gente dá um jeitinho do pastor responder, ok? Tá joia, Pronto, tá bom. pastor. Eu Combinado, preparei, né? então, é isso aí, eu preparei algumas apresentações para que pudesse você ter um material, né? Hoje a gente não usa mais Isso. apostila como usava no passado, a gente faz um É, resumo, um resumo nas apresentações de PowerPoint. Então, nós vamos começar agora com a apresentação, em que eu intitulei apenas Educação Cristã, Fundamentos e Missão da Igreja, tá? De modo que você tenha condições de, enfim, de compreender a conexão desses temas, tá? Bom, já que estamos aí, você está em Salvador, Salvador tem mar, né? Vamos pensar num barco. Não existe vento favorável para marinheiro que não sabe para onde vai. Isso significa que é preciso saber para onde vamos para podermos entender e chegar no nosso destino. Então, o educador deve levar em consideração a necessidade de conhecer profundamente as bases, né, os fundamentos da educação cristã, para ele ter condições de seguir um rumo e não apenas desenvolver atividades, projetos e estrutura, para que ele possa conseguir fazer isso. Eu apresento para você uma figurinha bem interessante que representa muitas vezes a vida das pessoas, né? No domingo está tudo feliz, está tudo contente, mas quando chega lá pelas 9, 10 horas, o que acontece? A pessoa começa a entrar em depressão, porque vem a segunda não falem comigo, né? Deus, dai-me forças para passar o dia na terça, quarta, deixe-me morrer, a semana não vai, né? Quinta, bom, quinta, a vida vai lentamente se infiltrando no meu corpo. E sexta, a grande expectativa. Aí, às 10 horas da noite, não é o mesmo sentimento do domingo, mas é de grande expectativa. Sábado, né? Yup, e assim por diante. Só que tem domingo, domingo tem 10 horas da noite também, né? Isso significa que muitas pessoas que vivem esse estilo de vida acabam vivendo de tal maneira a viver numa roda sem fim, né? Então é necessário que a gente tenha sentido e razão de vida. Não simplesmente vai vivendo a vida porque nasceu. O nosso desafio é dizer: será que isso é vida? É muito mais do que isso. Eu utilizo em muitos lugares, em treinamento, as pessoas utilizam muito essa figura de um iceberg, da grande pedra de gelo que flutua no mar. Você vê que a parte de baixo ela é maior do que a parte de cima, porque ela dá sustentação. A de cima, a visível, que causa acidentes, na realidade, ela tem um fundamento. E eu uso para dizer o seguinte: em cima é o lado visível da vida, o trabalho, a escolha, a vida, o funcionamento do trabalho na igreja, embaixo é a face oculta, a filosofia de vida, ideologia, cultura, valores, fundamentos, interesses pessoais. O que me interessa, como estudante, é me focar na parte de baixo, porque ela vai dirigir a parte de cima, né? Nós vivemos num mundo hoje onde a autonomia é o referencial do mundo em que vivemos, né? A liberdade hoje, para muita gente, é ampla, total e restrita. Muita gente quer viver isso, e aí acaba entrando em conflitos, seja no matrimônio, seja na família, seja com amigos e assim por diante, né? Nós vivemos hoje num mundo em que a gente pode chamar de patchwork. As mulheres aí sabem bem o que é patchwork, né? Uma colcha de patchwork, de retalhos. Nós vivemos aí. É na antiguidade, é na idade das trevas, há um desencantamento do mundo, onde a gente vê a retirada de Deus para explicar a vida, há a modernidade, né? Onde surge lá
depois da Idade Média para cá, onde surge uma série de aspectos positivos, mas também uma declaração de independência racional e pragmática do ser humano, a pós-modernidade, que a gente prefere chamar do que está embaixo, hipermodernidade, as novas gerações, geração X, Y, Z, Alfa, muita gente nova com cabeças digitais, que vê o mundo de maneira diferente, né? Enfim, é uma série de outras alternativas de vida que dão significação de vida. Mas, no meio de tudo isso, você tem os vícios capitais e os novos vícios, né? Então, eu trouxe aqui o que é chamado em inglês de New Addictions, ou as novas dependências. Há um livro de Cesare Guerreschi, com esse título, né, New Addictions. Ele publicou em 2005, mas, na realidade, eu atualizei. Ao atualizar, eu vejo hoje mais ou menos isso, né? Nós vivemos nessas novas dependências, novos vícios, né, do ser humano que acabam tomando muito tempo da pessoa, acabam levando a pessoa a uma atitude em que ela não tem, às vezes, propósito de vida, a não ser ficar olhando Instagram, Facebook o dia inteiro e WhatsApp. E passa o fim do dia e a pessoa já acaba, digamos, como que a não ter aproveitado aquele dia com alguma coisa útil ou muitas coisas úteis. Tem internet, realidade virtual, era da velocidade, trabalho, workaholic, pessoas viciadas em trabalho, burnout, que leva a pessoa a um completo esgotamento, sexo, erotização, banalização, gênero. Aí temos celular, smartphone, redes sociais, amizade virtual, fake news. Mas temos também compras, consumismo, ter maior que o ser, e hoje está sendo mudado a usar maior do que o ter e possuir. Então, a ideia de vida descartável, né? E olha só as historinhas que aparecem aí na realidade virtual, né? Morreu uma pessoa, e aí só apareceram 3 no funeral. Aí um fulano fala, uma senhora fala, poxa, ele tinha mais de 2.000 amigos no Facebook, pensei que teria mais gente aqui. Amigos são, hoje, definições diferentes, né? O filho chega para a mãe e questiona como é que ele surgiu, a mãe responde, não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Um pai vai ver o filho na prisão, porque foi preso com praticando alguma coisa, e aí, então, ele chega e começa a falar com o jovem e diz, olha, filho, eu não sei onde erramos contigo. Aí ele nem conhece mais o filho direito, porque vive a vida de trabalho, distraída, e aí o filho grita para ele, o verdadeiro filho, pai, eu estou aqui, né? Então, como ter vitória no mundo, nesse cenário? Como ter vitória? Qual o papel da educação na igreja, né? Quando a gente fala em educação na igreja, o que vem na nossa mente? Vem EBD, vem literatura, currículo, estrutura, programa, prédios, salas de aula, estratégias de funcionamento. Mas será que isso é educação ou esse é o produto da educação? Percebe? E esses desafios ficam de fora? Por exemplo, se você for computar tempo de telenovela, a grande rede de televisão no Brasil, contando desde a tarde até a noite, segunda a sábado, vão dar 920 horas por semana. Redes sociais, a gente tem até, digamos aí, um descontrole de quantas horas por dia a pessoa passa. E o ensino na igreja? Geralmente 1 hora por semana. Olha a comparação, gente. Como é que a gente faz para poder investir na vida do povo da igreja? Temas. Muitas vezes queremos seguir o programa, o currículo, e às vezes os temas que precisamos tratar não tratam de assuntos específicos da vida do membro da igreja, de situações que a igreja está enfrentando. Muitas vezes o que nós apresentamos de domingo poderá não servir para o membro da igreja na segunda-feira. Eu escrevi um artigo na minha coluna no Jornal Batista, Teologia da Segunda-feira, exatamente para mostrar isso, né? Muitas vezes a estratégia pedagógica nossa é só preleção, não tem avaliação da aprendizagem e não tem o dever do lar, isto é, atividades que possam ser desenvolvidas em casa de um para outro encontro. E a família que ela deve ter o papel da informação de valores por modelos, acaba sendo apenas um componente na estrutura da educação na igreja, né? E aí deixamos de ter modelos na formação do caráter no lar e formação na piedade e na devoção em si, tá? E a vida cristã, ela é importante ou não é? Ou é só religiosa? Só desenvolver religiosidade, cultura religiosa? Só a vida espiritual, salvar a alma da pessoa apenas, preparar só para a vida devocional?
ou preparar a pessoa para a esperança escatológica. E a vida diária? Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos salvos para uma vida com abundância, somos sal da terra e luz do mundo, não sal da Nova Jerusalém e luz das ruas de ouro de Jerusalém. Atos 17:6 diz que os que transtornaram o mundo chegaram até nós. Isso indica a influência que os crentes tinham naquela época, não só pregando o evangelho, vivendo o evangelho, pois eles viviam como nômades, andando em tendas e prestando serviço aqui, acolá, vivendo numa região e noutra, e ao se converterem com as alterações de costumes, de valores, de decisões na vida, transformavam o mundo que estavam vivendo. Então, aí vem uma pergunta, né, diante disso: como tornar a educação na igreja mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva? Para falar em educação, nós precisamos voltar no início de tudo, onde nós vamos apresentar os pontos essenciais da fundamentação da educação cristã. E aí nós vamos ter que, no início, ir de volta na criação. Para muita gente, o texto principal da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3. Nós temos que entender que esse texto é importantíssimo, mas ele é importantíssimo para o não cristão. Para o cristão que já ganhou o evangelho, já aceitou Jesus, o texto fundamental, os textos fundamentais são outros. Dou um exemplo. Filipenses 2:15 e 16. Para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, pessoa, então, que tem uma vida amadurecida, filho de Deus, isto é, que tenha uma formação a partir da sua origem, como filho de Deus, tem uma certidão de identidade, e ele se torna culpável no meio do mundo. Que mundo é esse? É um mundo pervertido, corrompido. E qual é o nosso papel nesse mundo? Não só evangelizar, ganhar pessoas, mas muito mais que isso. Luzeiros do mundo preservando a palavra da vida. E aí o nosso evangelho, nossa pregação da salvação será muito mais efetiva. Nós temos de entender, por exemplo, que nós temos de perguntar para que existimos como igreja. Será que estamos no rumo certo? Qual a influência que temos feito? Será que o membro da igreja sabe o que é a igreja e para que ela existe? Para responder, nós precisamos, portanto, voltar do começo. E aí vamos voltar do começo para podermos compreender. Isto é, voltar à criação. Esse é o ponto fundamental. Muitas vezes começamos a discutir a Bíblia a partir da queda, mas esquecemos da origem de tudo, que é Deus. Ele é o Criador e dono de tudo. E aí vem a grande pergunta. Se vamos começar por começo, vamos perguntar para que nós fomos criados. Em geral, a teologia pega os textos bíblicos e procura mostrar que nós fomos criados para a glória de Deus. Só que, ao ser criado para a glória de Deus, nós queremos viver para isso. Um carro é criado para andar, um fogão para esquentar, uma geladeira para esfriar, e nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Só que essa expressão, ela é bem abstrata. Como aplicar isso na vida cotidiana? Eis o ponto fundamental. Como ser um pedreiro, como ser um carpinteiro, como ser um engenheiro, um médico, uma dona de casa, uma secretária, um executivo, né? Vivendo para a glória de Deus. Isso me levou a refletir e a pensar seriamente numa busca de respostas. Como viver para a glória de Deus? É o ponto máximo da criação em relação ao ser humano? Eu entendi que seria importante eu também trabalhar e compreender que viver para a glória de Deus envolveria algo muito grande na Bíblia. E aí eu me lembrei do que Jesus disse, que acima dos 2 grandes mandamentos não existe mais nada. Eu falei, então podemos fazer a conexão. Nesse sentido, eu percebi que são 2 mandamentos, mas são 3 níveis de relacionamento. Vejam, nesse sentido, na minha opinião, a partir dessa interpretação, viver para a glória de Deus significa viver em comunhão e harmonia com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas diz amar o próximo, mas como a mim mesmo. Então, viver em comunhão e harmonia com Deus, comigo mesmo, com o próximo, ou o outro e a criação. A criação não está aí nos 2 mandamentos, mas no fim é uma consequência. Para mim, esse é o fundamento principal da educação cristã, porque eu penso a educação cristã como a maneira cristã de pensar a educação, é a visão cristã da educação. E, na minha maneira de compreender, a partir disso, a educação
do ponto de vista cristão, ela vai ser tanto aplicada na igreja, tanto aplicada num seminário, tanto aplicada num colégio, se o professor é um cristão, numa faculdade, se o professor é cristão. Como ele enxerga a educação a partir da visão cristã, percebe? Então, a minha visão de educação cristã, ela não é restritiva como algumas pessoas fazem. Que algumas pessoas dizem que educação cristã e educação religiosa é a mesma coisa. Isso é reduzir o sentido da educação cristã. Educação cristã é a visão cristã da educação, que se aplica à vida religiosa, educação religiosa, se aplica à vida no seminário, educação teológica, a partir da visão cristã, que se aplica a uma educação secular, num colégio, numa faculdade, que é a vivência do educador a partir da visão cristã. É uma maneira, Meg, um pouquinho diferente de ver a educação, mas ela aprofunda muito mais. E, para mim, o ponto de partida é esse. Eu trabalho como cristão a partir da concepção que Deus tem da vida. Então, está aí, viver em comunhão e harmonia com Deus. Eu tenho de formar a mim mesmo como professor, como um modelo de vida. Então, viver em harmonia, comunhão comigo mesmo. Eu trabalho com o próximo, amadurecendo, preparando vidas. Então, envolve viver em harmonia e comunhão com o próximo. E eu devo viver as pessoas, levar as pessoas a viver muito bem no mundo. Não só respeitando a natureza e o ambiente, mas saber utilizar os recursos da natureza. Então, viver harmonia e comunhão com a criação. Os 4 pilares fundamentais do processo de educação cristã. A pergunta que eu tenho que fazer, então, nesse momento, já que eu estou falando do ser humano, é quem era o ser humano antes da queda. Primeiro, foi criada a imagem de Deus, ponto de partida. Segundo, foi criado livre, isto é, um ser volitivo, que tem vontade. Tá? Terceiro, foi moralmente um ser aprendente. E para nós, na educação, isso é fundamental. Porque a lei de Deus já gravada no coração, o ser humano ele pode ser um ser aprendente para conhecer Deus a partir da própria lei gravada no seu coração e a partir da própria revelação natural, revelação de Deus na natureza. O ser humano foi criado sem ter uma lei, tanto que no Éden a árvore que ele teve acesso era da vida, mas também a do conhecimento do bem e do mal. A anomia, isso se chama do ponto de vista técnico. A, que é a partícula negativa, anomia de nomos, lei, do grego, sem lei, né? Embora Deus tenha gravado no coração do ser humano uma estrutura básica, né? Enfim, para o ser humano, pelo menos, conhecer a lei essencial de Deus. O ser humano, por ser um ser limitado, ele precisaria saber viver com certas leis vindas de Deus para dar orientação à sua vida. Eu fico imaginando que pela viração do dia, como diz Gênesis, Adão e Eva falavam com Deus, que Deus estava dando orientação para eles. Então, heteronomia, a lei do outro, hétero do grego, outro, nomia de lei, para que o ser humano pudesse alcançar uma autonomia a partir da heteronomia, isto é, uma autonomia que ele pudesse tomar decisões a partir dos princípios naturais da sua própria vida. Só que Adão rompeu aí, nesse ponto. Portanto, a autonomia que temos hoje, ela é destrutiva, não construtiva. E, por fim, foi criado para glorificar a Deus, que é o que nós falamos para vocês, viver em harmonia e comunhão com Deus, com o próximo, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Então, o que eu vou chegar à conclusão? Primeiro, a vida tem sentido. Sentido e razão de se viver. Uma vida singular, uma vida única. Cada um de nós é especial diante de Deus, né? E aí, mais do que alma, nós temos vida física, emocional, mental e relacional. Então, a educação cristã, ela parte da seguinte compreensão: a vida humana tem sentido, tem razão de viver. Ao ter sentido e razão de viver, meu papel é procurar na palavra de Deus, em outras áreas do conhecimento humano, que não conflitem com a Bíblia, essa é a razão e nesse sentido, percebe? E mais do que alma significaria o quê? Simplesmente que nós temos que, na educação cristã, envolver vida física, o desenvolvimento da vida pessoal, da vida emocional, mental e relacional, não apenas da vida espiritual. Temos que trabalhar mais do que perdão de pecados. Como nós trabalhamos com a salvação é mais do que perdão de pecados, é mais do que esperar pela volta de Cristo. Vai além do trabalho na igreja, viver o evangelho no meio do ambiente em que estamos, seja um ambiente doméstico, seja um ambiente profissional, seja um ambiente social, seja um ambiente
escolar, né, e a vida na igreja deve dar fortalecimento, porque é chamado família de Deus e deve prover comunhão. Eis aí mais alguns pontos fundamentais. O que aconteceu? Adão e Eva falharam, caíram, se rebelaram contra Deus, queriam por conta própria tomar as suas decisões sem antes receber as orientações específicas de Deus para a sua própria natureza. Então, o que acontece? Há uma autonomia radical e a natureza humana, ela essencialmente é decaída. Então, esse é um outro fundamento que nós temos na educação cristã. A queda, portanto, um desvio do plano original de Deus para a criação e criatura, onde a questão essencial é de natureza ética, conhecer por conta própria o certo e o errado. O papel da educação é levar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus para que possam nela buscar o essencial para a vida, percebem? Já que a queda é autonomia e fuga do propósito divino para a criação, o papel da educação cristã é levar as pessoas a desenvolverem a sua autonomia e independência de Deus. É uma autonomia interessante, porque eu falo autonomia e independência. Alguns pensam em autonomia ampla, total e restrita, que é uma visão contemporânea. A visão clássica da autonomia é que eu tenho autonomia, mas preciso ser educado para isso. Preciso ser capacitado para isso. É como a democracia. Um país democrático não é necessariamente democrático se o seu povo não é educado para a democracia, não é educado para o respeito ao próximo, não é educado para o partilhar, não é educado para a solidariedade. Isso tudo está incluído na democracia. Percebe? Então não adianta dizer país é democrático, o Brasil é democrático, se o povo brasileiro, em geral, não é formado para viver a democracia. Assim é a autonomia. Nós precisamos aprender a viver a autonomia, precisamos ser capacitados para isso. Senão nós vamos ser o que temos hoje, uma autonomia ampla, total e restrita que vira anarquia, percebem? E a redenção? Jesus morre na cruz do Calvário por nós para restabelecer o propósito divino. Vejam que aqui é um fundamento essencial. Normalmente nós colocamos a salvação como um fim em si mesma e projetamos ela para o futuro, uma visão escatológica e jurídica. Perdão de pecados para nos dar o céu. E aí a educação cristã, a educação na vida de piedade religiosa não serve para nada, porque a pessoa fica esperando Jesus voltar. Enquanto isso, fica sofrendo no mundo e tomando decisões que muitas vezes não são compatíveis com a palavra de Deus. A redenção me torna de volta na criação para, a partir dali, reconstruir a minha vida. E aí a educação cristã, na igreja, fora da igreja, etc., se torna fundamental. Né? Qual o ponto de chegada? O ponto de partida é Deus, o ponto de chegada é Deus. Viver em harmonia e comunhão com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. Agora, será que a mensagem do Evangelho, portanto, fica reduzida sem essa essência principal? Nós precisamos aprender com Paulo, considerar a verdade do Evangelho de forma completa, de forma abrangente. Olha o texto que eu trago para vocês. Paulo nos ensina em Atos 20 e 27, não me esquivei de anunciar a vocês todo o conselho, no grego é boulé, de Deus. Tá? Falo no grego porque é o livro de Atos que foi escrito em grego. Nunca deixei, não me esquivei, não me afastei de anunciar para vocês toda a vontade de Deus. Quando eu falo que a salvação é um fim em si mesmo, quando eu projeto a salvação apenas na visão escatológica para o futuro, eu estou apresentando o evangelho parcial, reduzido, tá? Agora, vamos perguntar, será que existe algo além de sermos salvos? Será que existe algo além de sermos restaurados para qual finalidade? Vamos ser restaurados? Restaurados apenas para viver na vida eclesiástica, no fim de semana, esperar Jesus? Será que é só isso? A salvação para muitos se tornou a pólice contra incêndio do inferno. Mais do que isso, a vida cristã, para muitos, é atividade no templo, no domingo, vivendo a estrutura e eventos. Nós temos que pensar se existe algo além da visão missionária, a visão de salvação. Esse passa a ser o ponto essencial. Trago para vocês uma ilustração muito interessante. Esse desenho começa com Deus, que é o triângulo que está aqui. Esse triângulo é Deus e ele desejou nos criar. Letra A, Deus nos criou para quê? Letra Z, eu vou lá na letra Z. Qual a finalidade? Vivemos para a glória dele. É viver em harmonia e amor com ele, comigo mesmo, com o próximo, com a natureza. O que acontece
Acontece que aqui nessa flecha, se nós vivêssemos sem o pecado de Adão, nós iríamos reto para cá. Mas, num dado momento da história, Adão se afastou de Deus. Ao se afastar de Deus, Adão e Eva, eles deixaram o caminho de viver para a glória de Deus. Por isso que Romanos 3:23 fala: todos pecaram e carecem, a palavra original grega é essa, carecem da glória de Deus, tem falta da glória de Deus. O que aconteceu? Deus providenciou a salvação do ser humano. Então, Jesus vem na cruz do Calvário, aqui do lado tem a pedra removida do sepulcro, que completa o evangelho, e nos traz de volta para esse caminho que a setinha do meu mouse está apontando. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E o dilema nosso qual é? O dilema nosso é quando nós achamos que a salvação é a coisa mais importante de Deus e digamos, é o centro da Bíblia, nós ficamos restritos entre a letra B, C e D. Pecamos, fomos restaurados. Só que você esquece do anterior, você esquece da criação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Por isso o evangelho completo é de A a Z. Contém B, C e D. Mas o D está aqui. Mas, na realidade, essa é apenas uma parte, um todo. A salvação, portanto, ela tem como finalidade levar-nos de volta para o caminho de onde abandonamos, para que nós venhamos aprender com este objetivo como nós devemos viver agradando ao plano de Deus, percebe? Então, a salvação, ela não é um fim, ela é um meio, ela não é o centro, porque o centro é Deus. Ela é importantíssima, porque sem ela, nós não vamos prosseguir no caminho. Veja, sem a salvação, olha, o que vai acontecer? Nós estaremos perdidos e voltando para um caminho diferente. Por isso que nós precisamos compreender o evangelho como um todo, tá? Além disso, podemos dar um exemplo para vocês sobre a grande comissão, chamada a missiologia, chamada muitas vezes na teologia na igreja. Mateus 28, 19 e 20. Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado, eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos, estarei todos os dias. O que acontece com a grande comissão? Nós precisamos revisitar e nos aprofundar, porque a visão é que a grande comissão se resume no ID, ou se centraliza no ID. É ir para o campo missionário. Se você não puder, pague a conta e você fica com a consciência tranquila. Mas, na realidade, o ID, ele não é imperativo. Na realidade, ele é uma forma verbal no texto grego, a gente chama auristo particípio, que não dá essa ideia. A ideia do id, né, não tem uma tradução em português, mas não é uma tradução no imperativo, como está aí, seria mais ou menos assim. Jesus está conversando com seus discípulos, chega num dado momento, ele encerra a conversa com os discípulos e diz: olha, nós vamos embora agora. E vocês, ao irem embora, quer dizer, é uma naturalidade ir embora. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer discípulos. Aí está o imperativo. É fazer seguidores, é fazer uma transfusão da minha vida, do meu modo de viver a vida para o outro. O que nós fizemos? Demos um jeito. O ID enfoca uma ação, enfoca uma visão missiológica, e não deixamos de lado o fazer discípulos, que envolve uma mudança radical de vida, onde a educação passa a ser fundamental. Você não precisa ser modelo de vida, você se envolve no trabalho da igreja, você vai à igreja, você não deixa, não é mais a igreja, você vai à igreja, então você ocupa-se com um dia da semana, se ocupa com atividade centralizada no templo, fica olhando só para o púlpito e tentando aprender ali. Entende? O púlpito ele é importante, mas sozinho ele não consegue fazer o trabalho. É preciso que haja outras funções e atividades na igreja, como mostraremos em seguida. Você acaba se envolvendo em programas, atividades, eventos. E o domingo, que é o dia da celebração do descanso, se torna o dia do cansaço. E eu fazer discípulos? Será que eu, tendo um temperamento destemperado, eu posso ser modelo para uma pessoa? A pessoa pode me seguir? Nós deixamos isso de lado, que envolve o crescimento cristão. Vejam que a grande comissão, quando focamos no ID de maneira equivocada, esquecemos a parte importante que é fazer discípulos. E aí, no caso, envolve batizando, que é a vivência comunitária,
ensinando a conhecer a Deus, o Evangelho, suprir de valores, e todos os dias o cristianismo é estilo de vida, Lucas 9, 23. Se é estilo de vida, nós vamos ser preparados para esse estilo de vida. Novamente, a educação passa a ser fundamental. Então, de fazer discípulos envolve o ensino como ferramenta, objetivo, tornar pessoas semelhantes a Jesus, duração até que Jesus volte, estratégia, o ensino por imitação, modelo de vida, não só didática, né? Não só cognitivo, conteúdo, tudo que Jesus ensinou, e abrangência é a vida integral, a transformação de vida. Portanto, precisamos recuperar o centro. O centro não é a salvação é importantíssima, ela é meio, ela é recurso como consertar um carro. Carro parado, por defeito, precisa ser consertado, senão ele para, deixa de cumprir o seu papel. O mesmo com relação ao Evangelho. A pessoa sem Cristo, ela para na vida, ela vai viver por conta própria e vai se dar mal na vida. Ela precisa ser salva, se arrepender, aceitar o Evangelho, aceitar Jesus. Isso, então, é meio, não é o fim. Deus é o centro. E se Deus é o centro, precisamos ir além da salvação, do trabalho na igreja, da pregação. Tudo isso é importante, mas precisamos ir além disso, percebem? Então, aí tem um desenho que eu trago para vocês, perguntando o seguinte: qual a missão, qual a finalidade do crente da igreja? Para que a igreja existe? Como a igreja está preparando seus membros para uma vida relevante no mundo? Se a minha igreja ou a sua mudar a sua sede de onde ela está, vão sentir falta? Se o membro da igreja deixar seu ambiente de convivência, no trabalho, na vizinhança, faria falta? É o cristianismo mais do que salvação? Missões, programa de trabalho? Então, aí eu coloco um templo. Muitos acham que a igreja e o templo é a mesma coisa. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a igreja. Mas eu vou usar aqui a igreja nessa visão que a gente chama de conceito salvacionista, que é o conceito de achar que a salvação é a mensagem central da Bíblia, se não a única. E o conceito pragmático, achando que o trabalho da igreja é a coisa que o crente tem que fazer unicamente na vida. Temos a missão da igreja para com o mundo. Então, é testemunhar, evangelizar, fazer missões. A missão para consigo mesmo, igreja, é ter estrutura, programa, eventos e atividades. Em geral, é isso que nós vivemos. E onde fica a educação aí? Bom, a educação é para poder fazer aí uma orientação geral para as pessoas, etc. Mas o importante é a missão para com o mundo. Vamos caminhar um pouquinho mais. A partir daquela visão mais ampla da visão da missão da igreja, nós podemos pensar numa visão tridimensional da missão, que a gente chama de missio Dei, isto é, a missão dada por Deus para a própria igreja. Missão significa objetivo pelo qual a igreja existe. Não estou falando de missões, que é o trabalho missionário, mas missão, objetivo. Primeiro, começamos em Deus. Não tem saída, gente. A nossa teologia tem que voltar-se para Deus, devolver a Deus o seu lugar. Depois tem a igreja. Vejam que eu usei uma esfera para não usar um templo, tá? E é missão da igreja, a mais importante é viver para Deus. Viver em harmonia e comunhão com Deus, com o próximo, comigo mesmo, com o próximo e com a criação, com a natureza. Essa é a missão da igreja, é levar as pessoas a esse tipo de vida. É claro que você falou, só isso? Eu diria sim, do ponto de vista central, sim. Só que nós vivemos o mundo como cristão. Ao vivermos o mundo, nós vivemos com a igreja e com o mundo. A igreja não é o templo, somos nós. E qual é o papel nessa maneira de vivência, que eu chamo de missão para o mundo? Testemunhar, evangelizar, fazer missões. E aí vem socorrer ao necessitado, desenvolver ação social, função profética, etc. Então, há um acréscimo nessa percepção. Por quê? Porque nós vamos ao mundo para viver, para trabalhar, ganhar nosso sustento, tá? E ali mostrar uma vida digna, um testemunho não só com o plano da salvação, muito mais do que isso, mostrar uma vida digna em si. Ora, pessoas se aceitarão o evangelho. Ao aceitar o evangelho, elas viverão na vida da igreja, da comunidade. Para quê? Para aprenderem a viver para a glória de Deus. E, nesse sentido, então, tem uma missão da igreja para consigo mesma, percebem? Envolve o quê? Eu começo aqui, ó, ensino. Para quê? Para mostrar às pessoas como viver para a glória de Deus. Consolo, que é a área de aconselhamento, de ajuda, de apoio. Comunhão, relacionamento na igreja. Demonstração, profecia, mostrar
as falhas que nós temos como crentes, como igrejas, a assistência social e espiritual, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé, disciplina na igreja para que haja correção, administração, serviço, que é a diaconia, etc. Percebem? Isso significa dizer que essa seta em azul aqui, curva, ela traz tudo isso aqui para dentro da vivência da igreja. Para quê? Para levar as pessoas a viverem para a glória de Deus. Percebe? Tudo gira em torno de Deus. Aí você vê os diversos dons que estão entrando. Vou voltar, tá? Olha os diversos dons que estão entrando. Agora, não só o dom da pregação, o dom do missionário, o dom do pastoral é importante, mas todos os dons passam a ser importantes para o crescimento da igreja. Eu chamo isso de missão holística, porque, infelizmente, no Brasil, o conceito de missão integral ele ficou bem complicado, né? O movimento aí de missão integral com a visão só sociopolítica econômica acabou destoando da visão bíblica que envolve esse lado que eu chamo aqui de ação social, de função profética. Mas não só isso, muito mais do que isso, tá bom? Nesse caso, o que eu concluiria? Que muito mais do que apenas experiências espirituais, trabalho na igreja, liturgia, cristianismo é estilo de vida envolvendo cada área na história da vida da pessoa. Vejam, no passado tinha as 4 leis espirituais, só tinha esse desenho que o mouse aponta. Eu aceito Jesus, Cristo vem no meu trono da vida e eu desço do trono. Quem comanda a minha vida é Jesus e seus ideais. Só que se nós olharmos, a minha vida era dividida em áreas diferentes. A área da vivência eclesiástica, do dinheiro, dos planos futuros, amizades, recreações, vida sexual, vida familiar, bens e direitos, profissão, negócio com Deus. Até isso no coach a gente chama de roda da vida, né? Cada área dessa tem um trono. Quem é que está controlando cada área da vida? A igreja, Jesus. Amizades e recreações aqui, o eu que está controlando os meus valores, os meus princípios, percebe? Então, vida cristã é mais do que experiências espirituais, trabalho na igreja, liturgia, cristianismo, etc. Envolve nós deixarmos Jesus no centro da vida. Quando, portanto, eu tenho uma concepção de vida a partir da criação, dos objetivos para os quais fomos criados, isso vai exigir uma revisão sobre como deveremos existir como cristãos, como igreja, nosso papel na história. Ponto de partida, de chegada. Viver em comunhão, um relacionamento de amor e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo, com a criação. Repito, para que você possa memorizar bem isso. E qual o papel da igreja, então? Desenvolver a adoração, crescimento, discipulado, ensino, comunidade terapêutica, servidora, responsiva, missionária e ter o seu papel de função profética, denunciando as mazelas do mundo. Vejo que agora eu não estou falando só que a igreja precisa ser missionária, tá? Não só adoradora, mas envolve crescimento, discipulado, ensino e assim por diante. Vejo que o ensino vai estar envolvido em diversas áreas aqui, como crescimento, discipulado. Na igreja servidora, responsiva precisa da função e do papel da educação. Atos 17,6 diz: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Por que transtornaram o mundo? Porque tinham vida diferente, uma vida para mostrar a partir do Evangelho, com certeza. Aqui eu trago um quadro interessante, que a partir dessa visão da missão holística da igreja, nós podemos desenhar, né, o que caracteriza uma igreja, o que caracteriza digamos, uma livraria, é ter livros, o que caracteriza uma quitanda, então é ter produtos e hortaliças e frutas, o que caracteriza uma farmácia, ter medicamentos, o que caracteriza uma igreja, exatamente isso. Adorar a Deus, admoestar os crentes quanto à vontade de Deus, ensinar os crentes sobre as verdades bíblicas, olha aqui o ensino, está aqui, capacitar, o ensino também está aqui, para uma vida de trabalho a partir dos dons, dar assistência aos crentes, promover comunhão, administrar, proclamar o evangelho. Se temos essas outras atividades, 7 atividades anteriores, né? Nossa proclamação do evangelho vai ser efetiva. Entre elas, 2 dessas áreas envolvem o ensino, ensinar e capacitar. Aqui temos os diversos dons do Novo Testamento. O mouse está passando aqui, ensinar, mestres, pastores mestres. Aqui embaixo também, pastores mestres. Vejam, portanto, que dom do Novo Testamento, dom de serviço, envolve o ensino. E aí nós vamos trabalhar, portanto, crescimento na vida.
Requer o quê? Priorização da educação. E aí a educação vai cumprindo o seu papel na missão da igreja, de modo que a igreja vai tendo uma missão equilibrada, não só uma missão desenvolvendo missões e evangelização, porque aí nós temos uma igreja que não vai ter crescimento. Não tendo crescimento, teremos crianças espirituais, portanto, teremos igrejas de orfanatos. Percebem? Aí eu tenho um plano que uma vez, parando para refletir um pouco sobre a vida, eu desenhei num quadro só toda a vida nossa a partir do plano de Deus. Primeiro, Deus. Não mudo a minha posição. Vou partir de Deus, tá? Então, Deus, o que que ele fez? Ele nos criou para vivermos para a glória dele, plano da criação. Para quê? Para nós vivermos para ele, para nós mesmos, para o próximo, para a natureza criada. E o que aconteceu num dado momento do caminho? Olha só o que aconteceu. Caímos, nos desviamos desse caminho que está aqui, tá? E nós passamos a viver para os nossos próprios instintos. E aí vem a salvação. Para que o plano da redenção? Para trazer de volta para o plano da criação. Portanto, a salvação, o plano da redenção, ele é servo do plano da criação. O plano da criação é maior do que o plano da redenção. Não é por isso que desprestigia o plano da redenção. Porque sem o plano da redenção não seria possível levar as pessoas de volta ao plano da criação. Ora, uma vez a pessoa salva, ela terá condições, pelo ensino, pela formação, aprender a viver para a glória de Deus. E aí vem viver na comunidade da fé, vida no mundo e na sociedade. Para quê? Para que então possa, no plano futuro, quando Cristo vier, nós podemos ter a vida reconstruída. Esse é um mapa, um plano de Deus para toda a vida. É um resumo do que é a nossa vida. Infelizmente, em dado momento, focalizamos apenas a queda e o plano da redenção, mas veja o quanto estamos perdendo. Tá? Nós podemos olhar a salvação a partir de figuras metafóricas ou comparativas. Né? Por exemplo, na figura criativa, Deus é o Criador, o homem é criatura, o ser humano, pecado é agente destruidor, que implode a vida, Jesus é o recriador, na conversão somos novas criaturas e somos recriados. Depois da salvação, nova criatura e adoração. Então, nós precisamos ser formados para depois. Na figura econômica, por exemplo, Deus é o Senhor, o dono de escravos, nós somos escravos, propriedade, declaramos independência contra o nosso Senhor. Jesus é o Redentor, conversão é o resgate, e depois da conversão é o redimido, serviço e mordomia. Bom, só para dar um exemplo para vocês. O que a educação tem a ver com isso? Vamos mais. Se formos olhar o crescimento cristão a partir dessas figuras, nós vamos ver que, na realidade, o crescimento cristão ele vai envolver nessas figuras, na genética de criança adulto, na criativa de natureza carnal e espiritual, icônica, isto é, que fala em imagem, alcançar a imagem de Cristo. Na figura de agronomia, seria infrutífero a frutífero, de imaturo para maduro. Pergunta, o que a educação tem a ver com isso? É preciso compreender que nós precisamos viver o cristianismo em tempo integral. E isso mostra em papel a importância da criação. Né? Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. Portanto, é estilo de vida. A vida cristã tem diversas facetas, como citei há pouco. E essas facetas precisam estar aos pés de Jesus. Cristão em tempo integral, quem é ele? Romanos 12 mostra vida no altar, vida transformada, autoimagem, relacionamentos equilibrados. E cada um como membros da igreja, tendo seus dons para ser capacitado. A educação está em tudo aqui, percebem? O que a educação tem a ver com isso? A vida cristã está em constante crescimento. Esse desenho, inclusive, eu traduzi de um livro em inglês, que nunca foi traduzido ao português, Conflitos Básicos da Juventude. Né? Antes de Jesus, antes do Evangelho, eu estava separado. Eu aceito a Jesus, o meu ser que é Cristo, o meu eu, e eles vão se unir metafisicamente. Então, está aqui, nesse desenho. Cristo e eu potencialmente unidos. À medida que Cristo vai me dando valores, eu vou aceitando áreas da minha vida, como aquelas que eu citei, elas começam a ser dominadas pelo Evangelho. Meu eu vai diminuindo e Cristo vai cada vez mais se ampliando. Até que, eu creio, no final dos tempos, teremos identificação concreta com Cristo. Pergunta, o que a educação tem a ver com isso? Né?
muito exatamente onde a seta está passando, o crescimento cristão. Perceberam? Quando eu paro aqui, no encontro com Cristo, e projeto para o fim, eu perco o crescimento. Quando eu acho que a salvação é a parte mais importante, preparar a pessoa para a volta de Jesus, eu esqueço o desenvolvimento da vida para o qual nós fomos criados, percebe? Temos diversos tipos de pessoas no Novo Testamento. Pessoa natural, sem Cristo, mobilizada pelos seus impulsos, o crente espiritual, na pessoa espiritual, alguém que aceitou Jesus como o seu Senhor e vive para a sua glória, e o carnal, que é o crente, mas que ainda não vive sob o domínio dos princípios ideais da palavra de Deus, vive sob o domínio da sua natureza pecaminosa, dos seus impulsos, né? É mais ou menos, vai chegar no céu? Claro, mas a gente costuma dizer, segundo 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 3 em diante, como que cheirando toicinho defumado, né? Porque nós não somos salvos pelas obras. Eis o papel. A pessoa natural aceita Jesus, ela deveria já caminhar para o espiritual, mas ela precisa de desenvolvimento. Hebreus 5 diz: pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Por isso, a educação passa a ser importante. O deserto na vida mostra um exemplo, né? Uma metáfora, usando o povo de Israel. Né? 1, 2 e 3. Embaixo temos aqui a legenda. Pessoa natural, 1. 2, pessoa carnal. 3, pessoa espiritual. Então, há um trajeto na vida que a gente chama de metáfora do deserto, que está em Deuteronômio 8:2. Deus mostrando por que ele manteve o povo no deserto. Você pode consultar esse texto depois. O que tem a educação a ver com isso? Muito, porque a educação ela vai desenvolver a pessoa para alcançar a maturidade em si, tá certo? Repetindo o que eu já citei, muito mais do que experiências espirituais, trabalho na igreja, liturgia, cristianismo, estilo de vida, envolvendo cada área da vida com conhecimento bíblico, com aplicação do conhecimento bíblico na própria vida em si. O que tem educação com isso? Tudo, né? Volto a falar para vocês sobre os grandes desafios. É viver irrepreensível e sincero no meio de uma geração pervertida, corrompida. Nosso papel é resplandecer como luz. Para isso, precisamos de desenvolvimento de vida. O crescimento e desenvolvimento, portanto, na vida cristã, como nós procuramos mostrar, não é automático, ele precisa ser estimulado, orientado, acompanhado. Então, a educação do ponto de vista cristão, o que deve ser? Ela, primeiro, centralizada em Deus, os propósitos que eles têm para a criação. A salvar a pessoa. Não, antes disso, levar a pessoa a viver para a glória de Deus. Como ela está numa vida de separação de Deus, ela precisa ser trazida de volta para isso. Aí ainda o trabalho missionário evangelístico. Uma vez feito isso, ela tem fortes lições ou ligações com a missão de Deus na restauração da pessoa, ao estado original da criação antes da queda. Então, nós temos que mudar a nossa percepção. Ao ser salvo, a pessoa precisa ser trazida de volta lá no plano da criação para reconstruir a sua vida como nova criatura. E aí nós consideramos as pessoas muitas vezes com estado pecaminoso. A pessoa está no estado pecaminoso, ela quer fazer o bem, Romanos 7, mas ela não consegue, então ela precisa ser formada para essa vida. A pessoa, então, ela é focalizada de maneira integral a viver a vida de conhecimento da palavra, a refletir, compreendendo a sua fé, desenvolver os seus dons pelo fazer, desenvolver uma afetividade modelo, conviver com as pessoas, ter um caráter de vida em si, percebem? É preciso compreender, portanto, que a educação, do ponto de vista cristão, ela focaliza a formação para a vida, não somente para o trabalho na igreja. Considera a pessoa como um sujeito histórico que há de participar na construção da vida, em vez de ser um mero consumidor da vida. Promove interação entre professor e aluno em torno da Bíblia. Dá esperança e restauração de todas as coisas quando Cristo vier. Está presente, portanto, na grande comissão. Educação é componente da missão da igreja, porque o ensino está contido na missão da igreja, isto é, na finalidade para a qual a igreja existe. Aí entra o que nós já citamos, a visão tridimensional ou holística da missão da igreja. O ensino, além disso, é um dom, portanto, integra o plano de Deus. É ferramenta para que a igreja cumpra o seu dom. Infelizmente, há um empobrecimento com o salvacionismo. Ensina mais do que EBD, ensina mais do que educação, programa infantil. Ensina mais do que manter as crianças distraídas num cultinho, enquanto o culto dos grandes se realiza. Ensinar mais do que fazer recortes, usar, né, aqueles antigos planilógrafos. Hoje,
A projetores de multimídia, ensino é mais do que isso. Ensinar é mais do que informar, é formar, transformar. Temos formado, temos transformado, deformado vidas. E aí entra um ponto essencial para nós irmos já concluindo, que é o papel da educação na igreja, há de passar os limites do tempo, ter como ponto de partida a família. Aí é preciso ver o retrato da família na vida. Antes da queda, convivência. Depois da queda, fugir das consequências. Antes da queda, decisões colegiadas. Depois da queda, vivência conturbada. Antes da queda, discipulado. Deus, pela viração do dia, orientava Adão. Depois da queda, a liderança hierárquica baseada não no diálogo, mas no poder. Antes da queda, a preservação das diferenças entre homem e mulher, características individuais que se completam. Depois da queda, doenças ocupacionais, do suor do teu rosto, você comerá e assim por diante, percebe? Então, a educação para a vida, não só para o conhecimento. E a educação cristã trabalha na construção de vida além do conhecimento. A salvação é importante, porque é a restauração de todas as coisas. Mas é o retorno ao Éden, pré-queda, para a partir daí reconstruir a vida. Por que Deus se valeu do povo hebreu, povo israelita, o judaico, para desenvolver a sua revelação? Simplesmente porque o povo hebreu, israelita e judaico valoriza a família. Ao valorizar a família, nós vemos a importância da família na formação do caráter, da história da pessoa. Percebem? Então, o papel do ensino bíblico no lar é fundamental. Deuteronômio 6 mostra o papel do ensino da palavra em diversos momentos da vida. 2 Timóteo mostra o exemplo de Timóteo, que desde a infância aprendeu as sagradas letras. Provérbio 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando se envelhecer, não se desviará dele. O tempo não permite, mas só fazendo aqui um estudo da neuroeducação, mostrando a importância da formação do caráter e de valores nos primeiros momentos da vida. Isso está ligado com a neuroplasticidade. Quem sabe no futuro poderemos mostrar isso aí. Descobertas recentes que corroboram ensinos bíblicos. Provérbios 23, 13 e 24. Quem ama o filho cedo disciplina. Disciplinar aqui não é só simplesmente usar a repreensão, a vara, mas é disciplinar, dar orientação. Claro que se a criança se desviar disso, é preciso haver a disciplina como nós já temos ali na Bíblia, mas se você dialoga, ensina a criança a fazer escolhas adequadas, ela aprenderá. Forma uma educação, forma a criança bem na educação, quando ela for adulta, dará menos trabalho. Provérbios 29, 15, a criança entrega a si mesmo, não a entrega a si mesmo, irá envergonhar a sua mãe. 6,4 de Efésios, criar os filhos na disciplina do Senhor. Salmo 127, 3 a 5, o valor dos filhos. Gênesis 3, 5, filhos são presentes de Deus. Josué 24, 15, eu e minha casa servimos o Senhor. Josué 1, 8, a Bíblia é o livro-texto. Perceberam? Há tanta coisa aqui que eu tive que resumir para poder mostrar para vocês. Como pais, muitas vezes delegamos, terceirizamos a formação dos filhos. Mas 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Os líderes pastores devem governar bem a sua própria casa. A ação da Bíblia na vida, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. E aí o papel dos pais na formação dos filhos. Vejam aí. Ação, instrução, como acontece? É o que você diz. Influência, como acontece? O que você faz? Imagem, autoimagem e imaginário, o que acontece? Como é que se realiza? O que você é, percebem? Então, o ensino na família, ele é formador de vidas transformadas, mas também de vidas transformadoras e influentes. Será que estamos deixando de lado a família na igreja? Às vezes precisamos separar em classes por idades, por causa de um princípio da psicologia da educação, com certeza. Mas será que nós estamos envolvendo tanto as pessoas na igreja que elas não têm tempo de viver a família? Mesmo no domingo, que seria o dia da celebração? A família é fertilizadora de vida, de relacionamentos saudáveis. E no mundo de hoje, as pessoas quase não têm tempo de passarem juntas. Muitas famílias se tornaram um posto de gasolina, um posto de estacionamento, de abastecimento e ponto final. Percebem?
Então, é preciso que nós venhamos desenvolver atividades na igreja que levam a família cada vez mais a se integrar, porque é um ambiente de laboratório de crescimento espiritual, psicológico e social. Vamos retomar dois textos que eu citei há pouco. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, Paulo diz a Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, de que foi inteirado, sabendo que tu tens aprendido, e desde que a infância sabe as sagradas letras. Deuteronômio 6, 6, 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas ensinarás a teu filho, delas falarás, primeiro, sentado em casa, segundo, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. São momentos em que a nossa mente está pronta para receber informações. O que nós fazemos muitas vezes nesse momento? Deixamos as crianças e até nós nos envolvemos em olhar redes sociais. Vamos concluir. Educação, dizia Paulo Freire, não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudadas é que transformam o mundo. O papel da educação é um papel de quem? Da família, em primeiro lugar. Da igreja, no cumprimento de sua missão. De todos nós, para todos nós. Sinto falta, em muitas igrejas do nosso ambiente, da escola de famílias, isto é, a igreja formar pais discipuladores de seus filhos. Dar ferramentas, instrumentos para que eles possam desenvolver isso no seu lar. A valorização do lar deve ser como um locus privilegiado, um local privilegiado de ensino. Criação de escolas de pais na igreja, como citei há pouco, indo além da sala formal de aula. A igreja tem um compromisso de preparar a família. Os pais devem também ter um programa de educação orientado para a formação de vida para o servir. Por quê? Porque o ensino é formador de vidas, vidas transformadas e transformadoras. Aí entra o discipulado. Deixo para vocês essas frases. Primeiro, não devemos esperar por tempos fáceis, mas devemos esperar por quê? Líderes fortes de caráter, e depende disso da educação. Não devemos esperar tarefas iguais ao nosso poder, mas por poder igual às nossas tarefas. Aí vem pela educação. Por quê? Porque Deus é a audiência da nossa adoração. Voltamos ao texto principal. Papel nosso é levar as pessoas a serem irrepreensíveis, sinceras, que tenham consciência da identidade delas serem de Deus, para viverem nessa geração pervertida e corrompida. O papel nosso como luz do mundo. Tá? Aí está meu contato. Queria uma foto aí. Aí está meu Instagram. A cada dia eu coloco uma frase de impacto para desafios da sua vida. Nada de autoajuda, mas desafios para a sua vida. Aí está meu WhatsApp, querendo falar comigo, e aí está meu e-mail, você querendo, enfim, dialogar comigo, mandar algumas perguntas, e vou responder à medida que eu tenho, enfim, condições. Então, agora eu queria passar a palavra à Meg, para que a Meg pudesse, enfim, trabalhar aí, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, creio que temos ainda um bom tempo. Dizer, né, dessa rica fundamentação bíblica acerca da importância da educação cristã, né? E aí, como o senhor apresentou muito bem, né, comentou em todas as áreas, a educação no ser integral, né, pensando na questão desde da criação para a criação, né, a questão de que nós vivemos para a glória de Deus, então tudo tem que girar em torno disso. E a educação, como nesse discorrer aí que o senhor apresentou, tem uma importância muito grande nessa preparação do ser humano. Então, que cada pessoa que não se sinta, né, que tenha esse dom e não se sinta assim tão valorizado, saiba que o seu valor maior está em Deus, né? Deus valoriza, porque desde quando ele te deu o dom, esse dom de ensinar, ele, ainda que não seja de uma forma, vamos dizer assim, sistematizada numa igreja e tal, você pode estar ensinando as pessoas com quem você convive. E os pais, os amigos, o discipulado, que é uma missão de todo crente, né? Então, esse é um início maravilhoso que tivemos, exatamente com essa fundamentação muito rica. E vamos prosseguir, né? Em dois diálogos, né? Agora fugindo já não mais, a fundamentação está aqui nesse momento, e nos outros nós vamos conversar com a nossa
presidente da Associação de Educadores Cristãos do Brasil, e depois também estaremos conversando com a presidente da Associação de Educadores da Bahia. E aí a gente fecha essa série aí de bate-papo, né, com esse diálogo da gerente de educação cristã, buscando ajudar, buscando sensibilizar mais a cada membro da igreja. Porque a nossa ideia é que isso não seja voltado para educadores. Qualquer pessoa, todos os membros da igreja precisam ter noção da importância da educação cristã. Os líderes das igrejas precisam ter essa também noção, essa responsabilidade, entendimento do qual é a importância, o papel da educação cristã na vida do crente. E viu, Maggie, eu esqueci de mostrar, depois a gente, na hora da projeção que eu mandar para você, eu vou incluir esse material que eu apresentei para vocês. Eu tive que correr um pouquinho, me desculpem aí, porque é muito material dentro do tempo que nós temos. Mas esse livro meu, que saiu pela editora Convicção, né? Vejam bem, o nome, Dinâmica da Igreja Autêntica segundo o Novo Testamento. Ele tem aqui essa fundamentação, ele mostra a igreja do ponto de vista, digamos, funcional, não é um livro de eclesiologia por causa disso. Você põe na internet isso aí, Dinâmica da Igreja Autêntica segundo o Novo Testamento, põe o meu nome, e você vai encontrar isso na editora Convicção, que é a editora da Convenção. É um livro que dá para você estudar, inclusive, na igreja, porque no final de cada capítulo tem um roteiro de estudo, sério? E ele é ilustrado também. Essa ideia da missão da igreja, vejam bem, ela está aqui. Então, você vai ter isso bem descrito e poderá usar com pessoas da sua igreja, educadores e assim por diante. Isso, né? E pode, né, para estudar com os líderes, né? Exatamente. Grupo de líderes. Então, eu mesmo vou adquirir um. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, acompanhado várias palestras, várias lives, e com certeza, em breve eu estarei com esse livro em mãos. Então, eu quero, desde já, pastor, lhe agradecer a sua disponibilidade, agradecer, assim, a sua sensibilidade bíblica mesmo, e assim, a sua inteligência de montar assim, uma apresentação tão rica, com muito conteúdo, e apresentar em tão pouco tempo, né? Porque se a gente abrir ali, eu estava comigo pensando, à medida que o senhor estava apresentando, cada slide desse ali é quase uma mensagem. Dá para você dividir isso aí em vários estudos, em várias mensagens. Então, você tem até como, né, recursos para subdividir isso em vários estudos. E o senhor conseguir apresentar isso nesse curto tempo porque está acima do padrão. E, por fim, agradecer a todos que estão acessando e dizer também, dar uma saudação para os nossos pastores, para que eles, né, trabalhem harmoniosamente com os educadores, que haja, assim, entender que o papel da educação é exatamente de ajudar, né, de cooperar. Então, está ali, utilizar um dos dons para ajudar exatamente no crescimento de cada um, né? O objetivo é o que? O crescimento cristão, é o reino de Deus, é voltar ao que? A lembrar sempre de que nós fomos criados para a glória de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Pastor, um abraço. Obrigado. Um abraço à distância. E, assim, se surgir alguma pergunta, depois que as pessoas ouvirem, aí eu vou encaminhar para o senhor, tá bom? Tá bom, exato. Um abraço para todos. Deus abençoe, meninos e meninas participantes desse encontro, tá bom? Um abraço.